Para poupar vocês de muita enrolação, irei tentar ir direto ao assunto, apesar que vai ser um pouco difícil. Sou um peruano de quase 40 anos atualmente e sinto que meus dias estão chegando ao fim. Então resolvi relatar para alertar certas pessoas do que o diabo pode fazer em sua vida. Apesar de não saber se foi com ele que fiz o pacto, atualmente moro no México, para ser mais preciso, no estado de Durango. Mas isso basicamente começou quando eu ainda morava no Peru. Eu desde muito jovem trabalhei em obras com meu padrasto. Trabalhava basicamente por um prato de comida. Era tudo o que ele me dava como salário. Minha mãe era basicamente uma viciada e nunca deu amor tanto a mim quanto aos meus irmãos. Eles eram horríveis. Para você ter uma pequena noção, meu irmão mais novo, Miguel, morreu atropelado por uma carroça e ela nunca sentiu a dor da perda. Ela nem sequer foi ao enterro do meu irmão. Ela também vendia minha irmã para meu padrasto em troca de drogas, e isso é o motivo de eu odiar eles com toda a minha força. Um dia, já cansado daquela vida, meses após minha irmã ter falecido devido a uma forte pneumonia, decido fugir. Não tinha noção de para onde iria. Até mesmo o Brasil eu cogitei, mas o idioma é muito diferente do meu. De qualquer forma, não foi possível sair do país, não naquele momento. Fugi para a cidade de Juliaca, onde basicamente fui escravo novamente por quase 2 anos trabalhando com animais. Por sorte ou milagre, como queira chamar, conheci um homem muito generoso com aproximadamente 60 anos na época. Seu pai era mexicano e sua mãe alemã, e ele estava a passeio na cidade quando eu o conheci. Eu o ajudei localizando um lugar em específico e lembro que ele foi a primeira pessoa na minha vida a perguntar se eu estava bem. Não estava bem. Nessa época eu estava pele e osso e não tinha dinheiro nem para comprar um grão de feijão. Também já tinha experimentado todo o mal que você possa imaginar de uma pessoa que mora nas ruas. Sofri coisas que nesse momento nem quero expor por vergonha. Ele foi o único que parou para ouvir minha história de vida até hoje. Após eu lhe dizer tudo o que passei tendo apenas 12 anos, ele pegou e disse: "Pega suas coisas, você vai para o México comigo depois de amanhã." Eu olhei para ele e disse: "Eu não tenho nada, nem sequer uma moeda." Ele olhou para mim com os olhos que ainda me lembro até hoje. Pegou minha mão e me levou até onde estava hospedado. Logo depois me mandou tomar um banho e logo em seguida apareceu com algumas roupas grandes que cabiam 2 de mim. No momento que escrevo isso, estou rindo, pois tomei banho com a água da torneira, já que não sabia ligar o chuveiro. Logo após isso, ele apareceu com um prato cheio de frutas e foi a primeira vez que comi tão bem em tanto tempo. Pulamos para o dia em que estou indo para o México, que não foi basicamente depois de amanhã, como ele disse. Demorou algumas semanas para ele poder me levar com autorização do governo. De qualquer forma, já no México tive vida de rei. Eu não trabalhava, somente estudava, e o senhor que me adotou, que não irei revelar o nome por motivos pessoais, foi maravilhoso comigo. Foi um verdadeiro pai que nunca tive. É uma pessoa que eu daria tudo para ter de volta comigo. Porém, como nada é maravilhoso para sempre, meu pai acabou falecendo quando eu tinha 19 anos. Foi um infarto fulminante. Seus filhos biológicos, que eram praticamente homens e mulheres mesquinhos e nojentos, me expulsaram sem eu sequer saber se tinha direito a algo ou não. Então lá estava eu na rua novamente. Eu tinha um dinheiro que havia economizado, porém não queria gastar sem saber o dia de amanhã. Preferi ter um prato de comida em vez de uma cama para passar a noite. Nesse momento eu estava procurando que nem louco um emprego em qualquer lugar que fosse. Acabei achando em uma lanchonete local, mas não era o que eu queria para minha vida. Eu saí do nada para o tudo, e do tudo para o nada em questão de alguns anos. Eu não acreditava que Deus poderia estar fazendo isso comigo de novo. Fiquei 2 anos nessa lanchonete e foi bastante humilhante trabalhar nesse local. Nessa época eu alugava um cômodo e estava razoavelmente bem. Não passava fome, mas não tinha tudo o que queria. Foi quando conheci um amigo em uma festa local e rapidamente viramos grandes amigos. Desde o momento que começamos a conversar, eu notei uma marca em seu braço. Uma marca como se fosse aquelas que fazem para marcar o gado.
Perguntava sempre a ele o que era aquilo e ele sempre desconversava. Foi até um dia que passei uma situação humilhante na lanchonete e disse ao meu amigo que não queria mais trabalhar naquele local, que queria minha antiga vida de volta. Foi aí que ele forneceu um emprego em sua distribuidora. Mas antes de me fornecer o emprego, ele me contou o que era aquela marca que eu sempre perguntava. Ele me disse que se eu estivesse disposto, ele me colocaria no topo como ele estava atualmente. Ele me disse que aquela marca era de um pacto que ele havia feito há 5 anos atrás. Era como se fosse uma confirmação do que ele havia feito. Eu ri, pois não acreditava nessas coisas. Ele disse que me levaria quando eu quisesse e que era para pensar bem na proposta. Que ele havia falado sobre isso somente com mais uma pessoa desde que tinha feito o pacto. Naquela noite e posteriormente nas próximas, coloquei no papel toda a trajetória de vida do meu amigo, tudo o que ele já havia me contado sobre sua vida pessoal. Nisso cheguei à conclusão que era meio duvidoso realmente como ele saiu do nada para ter tudo o que tinha em tão pouco tempo. Naquela noite ajoelhei pela primeira vez aos pés da minha cama e pedi para Deus somente uma luz, que ele aparecesse para mim ou de alguma forma mandasse um sinal, que provasse que ele ainda se importava comigo. Mas não obtive nada, nem sequer um sinal. De maneira alguma culpo Deus pelo que fiz, pois as escolhas foram somente minhas e de mais ninguém. Então, no dia seguinte, faltei no trabalho e pedi para que meu amigo me explicasse como era feito. Pedi mais informações sobre o que aconteceria comigo depois de realizar o pacto. Deixei uma mensagem em sua secretária eletrônica e esperei o dia todo por uma ligação dele na recepção de onde morava. Quando finalmente recebi sua ligação, ele me disse que estava na entrada me esperando. Desci e entrei em seu carro. Ele nos levou sem falar uma única palavra até uma casa muito bonita no sul da cidade, numa área bem isolada. Lá ele apertou a campainha e uma senhora adornada com vários colares e tatuagens abriu a porta. Ela nos disse para entrar e ele se recusou, disse que era para eu entrar, que ela iria explicar todo o processo. Lá dentro ela me disse tudo o que eu teria que fazer nesse pacto de sangue e também mencionou o valor que ela cobraria. Exclamei que não tinha aquele dinheiro no momento e ela disse que já estava pago, que meu amigo havia pagado. Não era uma quantia exorbitante na época, mas para mim praticamente um ferrado era $1.500 americanos, pelo que me lembro. Quase voltando atrás, aceitei e fizemos todo o processo. Me senti extremamente perturbado. Senti como se toda a minha luz saísse de mim numa só vez, como estivesse sido arrancado de mim à força. Para finalizar, enquanto eu estava com os olhos fechados, ela cravou um negócio quente em minha barriga. Era a mesma marca que meu amigo tinha, só que no braço. Além disso, também me disse quanto tempo aproximado eu teria para aproveitar até que ele viesse me buscar. Saí e voltei para o carro onde meu amigo estava me esperando. A única coisa que ele me disse depois de eu perguntar como iria lhe pagar foi: "Depois a gente vê isso." Ele me deixou em casa e liguei do telefone público na mesma hora para o meu trabalho, dizendo que me demitia. Naquela noite, uma série de eventos me deixariam praticamente maluco. Senti como se não tivesse vontade de me levantar da cama e como se uma febre muito forte me atacasse. Eu estava delirando enquanto tentava dormir. Eu presenciava a todo momento coisas andando pelo meu quarto e como se estivesse respirando na minha nuca. Apaguei. Somente me lembro de acordar de manhã às 6 horas da manhã em ponto. Depois daquele dia, todas as coisas ocorreram normalmente para mim. Eu estava sem emprego, mas não me importava, pois pela primeira vez em algum tempo eu tinha esperança que as coisas iriam melhorar. Porém, foi tudo ao contrário. As coisas começaram a ficar complicadas e o dinheiro estava acabando. Conversei com meu amigo e ele me pediu para aguentar firme, e enquanto isso me arrumou um emprego em sua distribuidora. Trabalhei lá por 15 dias exatos e fazia um mês do pacto quando recebi uma carta. Era endereçada a mim, enviada pelo advogado do meu pai. Abri e quase caí de costas quando li que era para comparecer ao escritório dele para tratar assuntos pendentes em relação à minha parte da herança. Fui até seu escritório na mesma hora, e lá foi mencionado que meu pai me deixou uma parte da herança,
Também mencionaram que eles estavam tentando me contatar há meses e não conseguiam respostas. Eu disse que nunca recebi sequer uma carta para tratar do assunto. Ele cortou e me mostrou o valor que eu tinha para receber. Dava aproximadamente $200 mil na época. Chorei ali mesmo sabendo que o pacto havia dado certo. Só não tenho certeza se era de felicidade ou de tristeza por ter vendido minha alma por $200 mil. Pensei comigo mesmo também se realmente o pacto havia funcionado, porque de certa forma meu nome estava no testamento e um dia de qualquer forma iriam me achar. Nos anos seguintes eu teria minha confirmação. Minha vida estava correndo muito bem. Eu tinha aberto uma fábrica de tecidos na cidade do México e morava com minha namorada em Nova York. Lá ela abriu sua própria loja de roupa, tendo a mim como sócio. Foi quando tivemos a notícia de sua gravidez, eram gêmeos. E nesse ponto as coisas já começaram a desandar. Somente um dos bebês sobreviveu ao parto, uma menina. Minha namorada ficou arrasada com a perda de nosso filho. Ela havia pegado ele no colo. Ele estava bem. Foi algo do nada, ninguém entendia. E naquele momento nem eu, para ser realista, nem me lembrava do que havia feito. Toda a situação envolvendo o parto e cuidar da neném estava deixando minha namorada diferente de como era. Algumas semanas depois, ela simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando somente uma carta, mencionando o quanto que ela queria que eu pagasse por mês a ela e a nossa filha. Aquilo me arrasou. Ela não podia fazer aquilo comigo, mas fez. Passei semanas praticamente deitado, e foi nesse momento em que comecei a avistar uma figura parada no quarto todos os dias. Sempre que chegava perto do que quer que fosse aquilo, desaparecia. Aquela coisa ficava sempre no canto mais escuro possível. Aquilo não se movia, não falava, e não parecia se importar se eu estava com medo ou não. Eu sei que de certa forma aquilo estava ali esperando a hora certa para me levar. Então, pela minha filha, continuei minha vida normalmente, tomando conta das minhas empresas. Me casei e tive outro filho. Dessa vez um menino que nasceu perfeito. Ele sempre foi muito esperto. Ele e sua mãe sempre pediam para eu contar a história de como havia conseguido a marca que tenho na barriga. Sempre disse que foi por conta de uma aposta num jogo bobo de adolescente. Avanço rápido para 2019. As coisas não vão nada bem em casa. Minha filha me odeia, sua mãe me odeia. Meu filho sempre joga na minha cara que sou um péssimo pai. E recentemente descubro uma traição de minha esposa. Meu amigo, que não se falávamos há anos, me liga. Ele me pergunta se eu por acaso avistava algo em meu quarto à noite. Se eu tinha sonhos perturbadores com o que havíamos feito. Digo a ele que isso já acontecia comigo há vários anos, e ele disse que recentemente estava acontecendo com ele, que o prazo do pacto estava se esgotando. Ele disse que todas as noites sonhava que algo o puxava para baixo da cama. Ele chorava enquanto dizia que sua vida estava no melhor momento, enquanto a minha estava em completo destroços. Eu disse a ele para se acalmar que no final iria dar tudo certo. Ele gritou me mandando se foder e desligou o telefone. Tentei ligar novamente 2 vezes, mas ele não atendeu. Um mês depois, recebo a notícia de que ele havia falecido em Guadalajara. Ele e sua mulher haviam sido vítimas de um assalto. Eles deixaram 3 filhos. Aquilo me perturbou muito. Não tenho palavras para descrever o que sentia. Nossa relação estava distante, mas eu o amava como um irmão. Agora avançamos para 2022. Não tenho contato com meus filhos, não tenho esposa e minhas empresas estão em situação de falência. Minha única companhia é meu gato Mingo e a bebida. Estou completamente em frangalhos e começam a se intensificar as situações paranormais em minha casa. Aquela figura que sempre estava comigo no quarto agora passa a estar comigo em todos os cômodos, seja de dia ou de noite. Ouço passos por todo lado e meu gato praticamente enlouquece o tempo todo. Espero que você nunca entenda o terror que é levantar de madrugada e ver alguém parado ao seu lado. É uma coisa que nunca me acostumei.
Ultimamente a vontade de acabar com tudo só aumenta, até a corda eu já havia comprado. Antes disso também pensei em ir a um padre, mas do que adiantaria? Avanço para agora 2024, onde estou no ponto inicial de tudo. Estou morando na rua, muitas das vezes comendo o resto de comida. Esse celular de onde digito é a única coisa de valor monetário que tenho, é por onde vejo as fotos de meus queridos filhos que sempre amei. Os delírios, como meus colegas de rua chamam, estão muito mais frequentes. Vejo coisas e sonho com as coisas que esses demônios irão fazer comigo quando virem me buscar. A partir de agora, somente espero que tudo acabe, que eu morra logo para que esse lixo de vida desapareça. Peço desculpas por ter ficado muito grande, mas encontrei na escrita uma maneira dessas coisas não perturbarem o restinho de paz que ainda restou no fundo de minha mente. Obrigado. Me lembro como se fosse hoje. Era 15 de agosto de 2006. Minha família foi à casa da minha tia em São José do Rio Preto, por volta das 4 horas da tarde. Eu e minha prima estávamos na casa de minha tia. Os outros membros da família haviam saído. Eu estava na área dos fundos quando ouvi barulhos vindo de dentro da casa, então fui ver o que era. Vi que a porta do quarto da minha prima estava entreaberta e um odor muito ruim parecia sair do quarto. Fui me aproximando e olhei pela brecha da porta. Notei que no chão havia um círculo feito de giz e dentro vi que tinha uma grande estrela como se fosse um pentagrama. Em cada ponta da estrela havia uma vela preta. Ouvi minha prima falar algumas palavras enroladas, que por sinal não entendi quase nada, mas percebi que parecia um tipo de invocação e era o que realmente ela estava fazendo. Aquela cena foi algo muito perturbador que arrepiou meu corpo por inteiro. A casa da minha tia era muito escura e só favoreceu o ambiente aterrorizante daquele momento. De repente, uma fumaça preta e com um odor insuportável surgiu atrás da minha prima como se fosse mágica. Me assustei tanto com aquilo que quase derrubei um vaso de flor que ficava perto da porta. Algo então diz: "Você me chamou?" Minha prima responde: "Sim, chamei porque necessito de sua ajuda." Então eles começam a dialogar. E nesse momento eu basicamente não estava acreditando no que estava vendo. Aquilo perguntou a minha prima: "O que eu poderia fazer por você?" Minha prima diz: "Necessito que mate uma pessoa para mim. Eu sou uma pessoa meio lerda e somente naquele momento comecei a pensar que a criatura era um demônio, pois apenas demônios teriam poderes para esse tipo de coisa, pelo menos é o que imagino." "O que me darias em troca?" Isso perguntou a ela. E minha prima respondeu: "O que você quer?" "Algo precioso, algo puro e de grande valor." Aquela coisa respondeu: "O que seria?" E ele disse: "Uma vida inocente, um recém-nascido." Até hoje não acredito que ouvi ela dizer aquilo, mas ela disse: "Feito então." Então a criatura olha para frente e diz: "Diga ao garoto que é feio espiar." Nessa hora meu coração gelou e praticamente urinei, sem nem ao menos perceber. Fiquei duro de medo e comecei a tremer. Então a criatura sumiu e os 2 vasos de flores que tinham ao lado murcharam, como se toda a vida das flores tivesse sido sugada. Voltei ao normal e entrei no quarto e perguntei à minha prima o que ela tinha feito. Então ela me diz que fez uma espécie de pacto com um demônio. Perguntei o porquê de ter feito aquela idiotice e ela não me respondeu. Juro que nesse momento minha única vontade era de bater nela. Então ouvimos minha família chegar em casa, paramos de conversar e arrumamos tudo correndo para ninguém ver. E fomos para a sala e fingimos que nada aconteceu e tudo ficou normal, ou pelo menos era o que pensávamos. Acontece que aquilo veio cobrar o que era seu por direito e me arrepio todo só de digitar, mesmo sabendo que Deus está ao meu lado. Minha prima não tinha como pagar o que prometeu a aquele ser e ela estava sendo atormentada por esse demônio.
Procuramos várias igrejas para tentar ajudá-la, mas nada deu certo. Desde o início de tudo, ela sabia o que estava fazendo, ela não era nenhuma idiota. Porém, aquilo estava judiando dela, ela estava sofrendo calada e sozinha. Então, um certo dia, estávamos todos na casa da minha tia novamente. Foi quando, alguns minutos depois, estranhei por minha prima não ter ido falar comigo como sempre fazia. Então fui ao quarto dela e bati na porta. Ninguém disse nada. Perguntei à minha tia se ela realmente estava em casa e minha tia disse que sim. Então pedi licença e abri a porta. Quando abri, gritei. Não sei se gritei de pavor, medo ou tristeza. Minha prima havia amarrado uma corda no teto e retirou sua vida. Ela também deixou uma carta em cima da mesinha que dizia: "Me matei porque não tenho como pagar o que prometi. Estou sendo atormentada dia e noite e para não trazer problemas para vocês, minha família, resolvi que isso era o melhor a se fazer. Peço desculpas por deixar uma dor em todos, mas achei que seria o certo. Quero que saibam que os amo muito e quero que rezem por mim, mesmo eu já não estando mais presente." Na noite após o seu enterro, eu tive o sonho mais lúcido que já tive. No sonho, aquela mesma fumaça apareceu e ela saiu dela. Eu sentia como se ela estivesse no meu quarto, mas não conseguia acordar. Perguntei o porquê de tudo aquilo e ela não respondia. No sonho, ela me entregou um papel que dizia: "A dívida foi paga", e sumiu. Depois disso, somente me lembro de acordar de manhã com uma vontade enorme de chorar, e chorei. Desde aquele incidente, minha família jamais entrou no quarto da minha prima. Ninguém jamais ousou tirar qualquer coisa de lá de dentro. Apenas eu tenho a coragem de entrar lá novamente, e quando eu entro lá, sinto uma presença horrível e desgastante. Até hoje eu não entendo o porquê dela ter feito o que fez. Ela sempre foi a filhinha do papai, e sempre teve tudo do bom e do melhor. Queria poder dizer que ela está descansando em paz, mas tenho minhas dúvidas, infelizmente. Eu queria muito compartilhar o que aconteceu comigo por volta de 1 ano atrás. O relato é longo e foi escrito no dia seguinte do acontecimento. Suponho que seja um pouco pesado, pois envolve o uso de drogas. Quero dizer também que ainda estou em busca de respostas. Olá, meu nome é Vinícius, moro em Goiânia e ontem à noite eu entrei em contato com Lúcifer e seus demônios durante meu sono. Alguns amigos meus estavam passando o final de semana em casa, então decidimos sair para beber em um rolê de rua. Acontece que nosso Uber cancelou umas 3 vezes na ida. Achei estranho, mas como era perto de casa, fomos a pé. Chegando, começamos a beber, fumamos, e enquanto bebíamos, as ideias idiotas passavam pelas nossas cabeças, mas decidimos ficar por ali mesmo. De repente, me dá um estralo, veio em minha mente para eu parar de beber, porque por algum motivo eu precisava ficar sóbrio, em alerta. Então segui a sugestão da minha própria cabeça. Foi quando comecei a me sentir observado, como se todos estivessem me olhando, como se alguém estivesse na espreita para me pegar. Esse incômodo foi aumentando, então decidi falar com o pessoal, e eles estavam sentindo o mesmo que eu. O pressentimento ruim tomou conta do lugar e foi muito estranho. Sabe, eu sou médium. Tenho meus orixás e entidades que trabalham comigo. Eu sei quando algum dos meus está tentando se manifestar, só que eu não estava sabendo o que era. Sentia uma energia forte, mas não tinha uma conclusão. Logo voltamos para casa e ficamos conversando na sala. A todo momento eu sentia aquele clima pesado. Comecei a ouvir vozes na minha cabeça e aquilo se repetia em voz alta. Falava algumas coisas que ofendia meus amigos. Estava falando coisas pessoais de cada um, como se eu soubesse os segredos deles todos. Eu percebi esse comportamento e decidi ir dormir.
E foi a partir desse momento que tudo começou a ficar sinistro. Assim que eu deitei, senti uma energia densa e pesada. Eu já sabia que se tratava de algum demônio. Eu senti que era isso. Logo perguntei quem era, não obtive respostas, perguntei mais algumas vezes. Sem paciência, pedi para que me provasse que realmente havia algo ali. No mesmo instante, ouvi um carro na rua freando e quase batendo. Mandei esse espírito bater um carro na frente da minha casa. Só assim eu iria acreditar que era alguma entidade de verdade. Então, na minha mente surgiu a voz de um homem, uma voz tranquila. Ele disse algo como: "Por que irei tirar vidas de pessoas inocentes assim?" Riu. Logo senti um calor imenso. O mais interessante é que estava tudo na minha cabeça. Eu abria o olho e não avistava forma física, apenas sentia a energia entrando e saindo do meu corpo. Parecia que estava sendo cozinhado de tanto calor. Essa voz foi me guiando, pediu para que eu mudasse de posição, quase como estivesse me puxando. Essa energia era tão densa que movia meu corpo, braços, pernas. Fique de barriga para cima, senti coisas no meu peito, senti presenças em cima de mim. Nesse momento eu fui entrando em uma viagem e ele foi me mostrando meus traumas, coisas que eu estava fazendo de errado, acontecimentos que me deixam para baixo, gatilhos da vida. Logo em seguida eu vi riquezas, metas concluídas, amor, tudo que eu queria realizar na minha vida. E em seguida me mostrou dois caminhos, um difícil, como minha vida sempre foi, porém eu iria morrer em paz. Ou uma vida luxuosa como eu sempre quis, porém assim que eu conquistasse tudo o que almejava, meu castelinho de cartas iria desmoronar e iria morrer jovem. Comecei a chorar muito e obviamente eu o questionei. Só tem essas duas opções? Ele me perguntou: então o que você quer? Eu fiquei em silêncio. Ele murmurou: você nem sabe o que você quer, você não serve para este pacto. Então eu tomei coragem e retruquei. Fui falando o que eu queria, fomos jogando um jogo de palavras, eu pedia uma coisa e ele acrescentava outras, me pedia permissões, fazia perguntas, colocava desejos na minha cabeça como se ele já soubesse o que eu queria. No final, eu fiz um pedido, pedi para que não morresse jovem. Ele pediu uma data, eu dei a ele. E foi quando ele anotou algo em minha pele, como se fosse um contrato, como se estivesse fazendo realmente um documento. Eu sentia toda aquela dor, era tão real. Eu ouvia o barulho da minha carne sendo rasgada. Então ele continuou me instruindo: eu vou precisar que você faça uma última coisa, se mutile. Nessa hora eu arrepiei e pensei: é isso? Eu realmente estou fazendo um pacto? Relutei um pouco. Tentei morder meu dedo, mas ele mesmo, com aquela energia densa, pegou meu dedo e enfiou na minha garganta, criando um corte onde saiu uma quantidade boa de sangue. Ele pegou meu dedo cheio de sangue e começou a fazer símbolos no meu torso, peito, barriga, fazendo sinais de infinito, círculos com traços, e ficou nisso por um tempo, até que eu comecei a ouvir vozes de demônios, como se tivesse aberto a porta do inferno no meu quarto. Senti uma sensação horripilante, como se estivessem puxando algo do meu peito, quase como a sensação de incorporar uma entidade, porém 100 vezes mais forte. Parecia que tiraram algo do meu peito. Senti como se eu fosse obscuro, me senti sujo. Uma sensação de vazio, mas ao mesmo tempo crescia algo novo, inexplicável. Tudo foi se normalizando. Meu corpo, que estava fervendo, foi esfriando com o vento gelado da madrugada. Aquele demônio, ou o que quer que fosse, não estava mais presente, porém ainda sentia ele dentro de mim. Eu fiquei em choque um tempo, me perguntando se tudo aquilo foi real ou apenas minha mente. Estava cansado e minha cabeça a mil. Alguns minutos depois apareceram 3 vozes. Bom, chegaram conversando na minha mente, falavam assim: você nunca vai saber se é você ou ele, se é sua mente ou ele, se foi mérito seu ou dele. Os 3 falavam quase que ao mesmo tempo. Eles faziam muitas piadas e eram maldosos comigo, de um jeito bem sarcástico. Depois de um tempo se apresentando, me disseram que ainda teria mais deles por perto me instruindo.
tudo se acalmou. Achei que o pesadelo tinha acabado. Mas não, apareceu um ser feminino materializada, ela veio e se deitou em cima de mim. Quando eu percebi, ela estava mudando de forma e virando uma pessoa que eu acho muito bonita, e começou a me beijar. Porém, tinha alguma energia interferindo. Eu ficava sem graça, e sempre que eu perdia a vontade, a figura feminina gritava comigo, dizia que eu precisava terminar o ritual. Ela se transformou em várias pessoas que eu sou afim. Ela se transformava rápido e em questão de segundos mudava de posição. Até que senti uma interferência na energia. Um ponto de umbanda desconhecido começou na minha cabeça. Fui repetindo e cantando junto. Até que eu ouvi baixinho: "Como é meu nome? Fala meu nome." E eu disse Oxóssi. Nesse momento eu ouvi um barulho muito grande, um estouro enorme, pessoas brigando, muito barulho. Minha cabeça ficou confusa e me botaram para dormir. Apaguei do nada. Acordei com as 3 vozes de novo, falando que eu não servia para o pacto. Ainda meio zonzo, vejo mais um homem bravo pelo excesso de tentativas. Então tive a pior sensação do mundo. Vi ele rasgando minha pele até chegar nos órgãos. Abri os olhos e estava de manhã, eu não havia dormido nada. Meus amigos ainda estavam acordados, pois ficaram bebendo na sala. Eu acordei e agora estava lá, sem saber o que fazer, sem saber direito o que aconteceu. Foi isso. Peço ajuda para entender o que está acontecendo e qual a melhor maneira de lidar com essa experiência. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde e quando você está me ouvindo. Irei mencionar somente meu primeiro nome, pois meu sobrenome é bem conhecido onde moro. Enfim, meu nome é Ramon. Tenho atualmente 23 anos e venho aqui relatar o pacto que fiz, independente das críticas que irei receber. Sempre tive uma vida boa, tanto relacionado a amor por parte de meus pais ou dinheiro. Claro, nunca fui milionário, mas vivi bem a maior parte de minha vida. Isso aconteceu quando me envolvi com amizades muito ruins durante minha juventude e creio que está vindo para cobrar minha dívida. Aos 15 anos, sendo o adolescente rebelde que era, comecei a passar por cima das ordens de meus pais. Todos os dias eu queria sair com meus, entre aspas, amigos. Sempre fui um garoto quieto e muito comportado. Sempre estudei muito e tirei notas boas na minha infância. Eu praticamente era o orgulho de meus pais. Onde eles fossem, eles falariam de mim com maior orgulho. Porém, eu invejava a vida dos meus colegas mais distantes. Eles saíam, fumavam, bebiam e pareciam ter uma vida feliz, diferente de mim que ficava trancado dentro de casa jogando videogame. Quando conheci Oliver e Victor, tudo mudou. Eles tinham recentemente mudado para minha classe e no primeiro dia se sentaram atrás de mim. Eles eram primos de primeiro grau e sempre estavam juntos. Os dois fumavam e bebiam e ocasionalmente fui ficando próximo deles. Até que comecei a fumar, beber e minhas notas na escola despencaram. Meus pais, desde o começo, não queriam eles perto de mim. E naquele momento eu não entendia. E peço perdão a Deus por não ter ouvido meus pais. Mudei totalmente minha personalidade. Cheguei ao ponto de brigar de soco com meu pai para poder sair na madrugada para fumar e beber. Me arrependo disso completamente até hoje. Então, alguns anos se passam e eu estou praticamente morando fora da casa dos meus pais. Arrumei um trabalho na área de construção e estava até me virando bem, apesar que o dinheiro já não estava dando para meu vício. Tentei me aproximar dos meus pais e eles me acolheram de braços abertos, mas desde o primeiro momento mencionaram que não iriam se envolver com meus vícios. Então peguei e saí pela porta da frente sem dizer uma só palavra. Nesse mesmo dia, Oliver e Victor, que ainda eram meus amigos, me chamaram para uma festa numa fazenda isolada de alguns colegas deles. Faltei no trabalho durante dias e fui nessa festa onde fiquei uma semana chapado. Lá conhecemos um cara que era muito estranho. Ele era alto e muito magro. Ele tinha muitas tatuagens e também tinha aquelas bolas por dentro da pele na testa.
Apesar dele ser muito esquisito, ele parecia ser um cara legal. A maior parte das drogas e bebidas era ele quem estava fornecendo para aquela festa. Um certo momento, já curioso, perguntei com o que ele trabalhava, pois já estávamos há vários dias e ele estava gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele me disse que ganhava a vida com rentabilidade de seus investimentos e logo cortou o assunto. Fui me sentar com Oliver e ele do nada no meio da nossa conversa soltou que aquele cara que eu estava conversando havia feito um pacto. Eu disse: ele me contou que trabalha com investimentos, deve ter muito dinheiro para estar gastando com toda essa maconha. É nada, pode perguntar ao Victor. A verdade é que ele fez um pacto para que seu pai morresse e ele herdasse logo toda a grana, disse Oliver. Eu fiquei parado pensando se aquilo era realmente possível e como ele teve a coragem de pedir que seu pai morresse. Naquele mesmo dia eu fiquei com aquilo na cabeça e decidi que queria fazer um pacto. Eu queria vida fácil e não era isso o que eu tinha. Não vou ser hipócrita em dizer que não pensei em pedir que meus pais morressem para eu herdar o dinheiro deles. Mas no final, quando Oliver e Victor descobriu como se fazia aquilo, foi outra coisa que pedi. Então lá estava nós, indo ao endereço do homem que aquele cara havia pagado para fazer o pacto. Quero mencionar que desde o primeiro momento eu estava muito confiante do que queria. Eu não tinha medo das consequências e não estava nem pensando nelas. Quando chegamos lá, quase voltei embora. Um senhor de meia idade abriu a porta. Ele parecia mais um bibliotecário do que uma pessoa que mexia com essas coisas obscuras. Quando entrei em sua casa, parecia uma casa normal de idoso, por sinal muito bem iluminada e decorada. Foi quando ele me mandou descer até seu porão. Oliver e Victor ficaram sentados na sala e eu segui o homem onde tudo foi feito. A todo momento, naquela sala escura, conversei com uma entidade que não me disse seu nome. Somente disse que iria realizar todos os meus desejos e que um dia iria vir me buscar e me levar. Perguntei em quanto tempo e ele me disse com uma voz quase de um animal: menos tempo do que sua carne irá levar para apodrecer na cova. Perguntei novamente em quanto tempo e aquilo não quis me dizer. Fui obrigado a tomar algo muito ruim e fedido e o homem disse que estava feito, que era para deixar o dinheiro em cima da mesa e ir embora da casa dele. Não tinha como voltar atrás. Peguei e retirei o dinheiro do bolso e coloquei na mesa, então subi as escadas. No momento que vi a luz vindo da sala onde Oliver e Victor estavam, foi a última coisa que me lembro. Acordei no dia seguinte no hospital, onde olhei para o lado e vi minha mãe e meu pai sentados no canto. Minha mãe e meu pai olhavam para mim com um olhar triste. Perguntei o que estava acontecendo e minha mãe me disse: seus queridos amigos deixaram você jogado no quintal de casa com um bilhete dizendo o que você foi fazer ontem. Não faço ideia do que você realmente se tornou, meu filho. Somente espero que Deus tenha piedade de você. Eles pegaram, deram as costas para mim e foram embora. Nunca mais tive uma conversa decente com eles. Na verdade, nunca mais tive outra conversa com meu pai. Quando tive alta, voltei para casa e não queria saber mais de Oliver e Victor. Tomei um banho e fui me deitar. Estava com muita dor de cabeça que parecia descer pelo pescoço. Não sei por quanto tempo dormi, mas na madrugada eu tive a pior ligação da minha vida. Meu pai e minha mãe sofreram um acidente de carro voltando da casa da minha avó. Meu pai havia falecido e minha mãe estava em estado grave. Corri para o hospital de onde poucas horas antes tinha voltado. Chorei durante todo o caminho e chorei ainda mais quando enterrei meu pai sem minha mãe presente. Aquilo não estava no acordo que eu tinha mencionado. Na verdade, nada do que estava no acordo foi cumprido até semana atrás. Eu não sei até hoje se isso foi uma coincidência ou eu realmente tive culpa. Minha mãe acordou uma semana depois e entrou em uma grande depressão onde eu precisei cuidar dela o tempo todo. Porém, ela nunca me culpou por nada. Poucos meses depois, comecei a ver uma coisa andando atrás de mim o tempo todo. Uma coisa que me persegue até hoje, e agora sinto que está ao meu lado enquanto digito isso. Essa coisa não tem rosto, e parece somente me observar o tempo todo.
Até pouco tempo atrás, queria saber se o pacto havia se concretizado, mas hoje tenho certeza que sim. Pois, infelizmente, minha mãe retirou sua vida semana passada e sei que toda a herança da família irá vir para mim, o dinheiro que eu tanto queria para poder suprir meu vício. Um dinheiro amaldiçoado por minha causa, algo que não quero e já não sei mais o que faço. Pela primeira vez, fui encorajado a compartilhar minha história. É muito difícil contar porque é uma dor imensa. Em mais alguns momentos você entenderá do que estou falando. Não quero dizer meu nome, mas sou caminhoneiro desde os 19 anos. Meu pai dedicou a vida inteira à mesma coisa e eu também comecei a gostar disso desde muito jovem. Nos meus primeiros 4 anos como caminhoneiro, sofri 3 assaltos em rodovias e numa dessas vezes quase não saí vivo, pois ouvi os bandidos contando uns aos outros que tinham que tirar minha vida e fugir porque eu já tinha visto a cara deles. Implorei-lhes que não fizessem isso. Eles levaram tudo, mas me deixaram ir e foi como um milagre. Eles me deixaram vivo, em um lugar remoto nas montanhas. Você não conseguia ver nada porque era de manhã cedo. Eles levaram meu caminhão com a mercadoria e todos os meus pertences. Já cansado disso acontecer comigo e sem nenhuma autoridade para realmente fazer o seu trabalho, optei por uma opção mais sombria. Quando completei 27 anos, não disse uma palavra à minha esposa, porque ela estava grávida e não queria preocupá-la, nem a ninguém da minha família ou amigos. Optei por ir até uma bruxa da minha comunidade, pedir proteção para mim enquanto fazia minhas viagens, para que ninguém pudesse me machucar. E caso quisessem me machucar, algo aconteceria com eles. Essa pessoa me ajudou, entre aspas. Ela me disse que eu teria que fazer um pacto e uma oferta ao diabo, algo que realmente o agradasse. Naquele momento ela não me disse o quê. Ela apenas me disse que nunca mais teria problemas nesse sentido, que eu estaria sempre protegido e que se alguém quisesse me fazer mal, acabaria muito mal. Então eu aceitei. Fizemos um ritual muito sombrio, devo dizer. Ela também me cobrou uma grande quantia em dinheiro, mas para mim, naquele momento, nada importava além da minha segurança, pois eu tinha que estar seguro para o meu filho que estava a caminho. A última coisa que eu queria era abandonar minha esposa com o bebê, caso algo acontecesse comigo. Alguns meses se passaram. Tudo estava indo muito bem no meu trabalho. Fiz longas viagens por diversas estradas do país e não tive problemas. Até que uma noite estava viajando por uma rodovia fronteiriça. Uma van com homens armados me parou. Eles me tiraram do caminhão e me trancaram com as mãos e os pés amarrados. Então senti como se o caminhão começasse a se mover. Não sei para onde me levaram, nem o que iam fazer comigo. Eu estava tremendo de medo. Realmente é algo assustador, porque você não sabe se esse será o seu último momento de vida. Eu nem me lembrava do pacto que fiz. Só pensava em viver. Se eles me deixariam ver minha esposa novamente e ver meu filho nascer. Eu estava ali, deitado na escuridão, chorando sem esperança, quando de repente senti um golpe muito forte. O caminhão inteiro balançou e lá fora ouvi algo muito pesado batendo. Houve silêncio depois disso. O caminhão estava inclinado. Eu sabia que um acidente havia acontecido, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Até que de repente comecei a sentir uma presença muito pesada. Meu corpo começou a sentir frio e eu estava coberto de suor por estar trancado ali sem oxigênio. Senti arrepios e meu corpo tremia sem parar. Algo muito horrível. Uma sensação incomparável. De repente percebi que minhas mãos e pés já estavam desamarrados. E eu não sabia como isso aconteceu. A primeira coisa que fiz foi me levantar e caminhar em direção às portas para bater e pedir ajuda. Em poucos minutos ouvi um carro se aproximando.
Era uma família que me ajudou. Abriram as portas e finalmente consegui sair daquele inferno. Quando saí, fui em frente porque queria ver o que tinha acontecido. Acontece que, por algum motivo, o caminhão saiu da estrada e a parte dianteira do caminhão se desprendeu da caçamba e caiu em um barranco onde os caras que estavam na frente tiveram seus corpos destruídos lá no fundo. A traseira em que eu estava ficou presa entre algumas árvores naquele lugar. Eu fui salvo. Toda a minha família e amigos disseram que era um milagre, mas eu sabia que não era o caso. Estava longe de ser um milagre. Fiquei com medo, mas grato ao mesmo tempo por poder continuar vivo e sem um único arranhão. Parei de trabalhar por alguns meses, porque ainda estava com muito medo e assustado. Naquela época, meu bebê nasceu. Durante toda a gravidez da minha esposa, os médicos disseram a ela que o bebê estava muito saudável e estava em excelente estado. Conseguimos pagar um hospital privado para que ela recebesse os melhores cuidados quando desse à luz. Mas por alguma razão que os médicos não sabem, meu filho nasceu sem vida. É algo tão valioso que aquele maldito ser diabólico me cobrou por isso. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Horas antes de meu bebê nascer, os médicos disseram que ele estava muito bem. O bebê estava se mexendo, estava em perfeitas condições. Foi de um segundo para o outro que meu filho não chorou mais. E estava sem vida. Fiquei arrasado. Caí no álcool e até pensei em acabar com minha vida em diversas ocasiões. A culpa não deixou esconder da minha esposa o que eu tinha feito. E claro, ela foi embora. O inferno que experimentei desde então é desnecessário que eu lhe conte, mas espero ter mudado a opinião de alguém que quer fazer um pacto com um ser sombrio. Não faça isso, não vale a pena. Una maina mi sono stato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invasor. Una maina mi sono stato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono stato e ho trovato l'invasor.